Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, descansados aí. Nós terminamos as nossas avaliações do primeiro bimestre. Então, ficamos 2 semanas aí, ó, só estudando para as provas e descansando um pouquinho, colocando em dias as atividades atrasadas. Que bom, né? Que deu tudo certo referente aí aos conteúdos do primeiro bimestre. E quero parabenizar também a todos os alunos, né, que fizeram aí as avaliações com dedicação, com entusiasmo e todos aí tirando notas excelentes. Estão todos de parabéns. Bom, hoje nós vamos iniciar então nosso conteúdo do segundo bimestre e vamos dar continuidade às nossas aulas no sistema híbrido. Quer dizer, nós vamos ter 2 vezes na semana aula presencial e 3 vezes na semana aula online. Então, vai ficar daquela mesma forma que a gente estava trabalhando. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, as aulas serão gravadas, tá? Então, a professora vai explicar o conteúdo, fazer as atividades através da gravação das aulas. E na terça-feira e quinta-feira, as nossas aulas serão lá na escola, no presencial. Se algum aluno que estava lá no presencial resolveu migrar para o 100% online, por favor, informe a professora, tá bom? Então, pode ser que você tenha resolvido ficar no 100% online devido aí, né, à pandemia, devido aí que ao mesmo tempo que a gente está online, de repente, que a gente está no presencial, de repente tem que parar tudo, né, fechar tudo e ficar só no sistema online. Então, às vezes você resolveu migrar para o 100% online, informe a professora. Os alunos que já estão no 100% online estão todos tranquilos que a professora já está ciente desses alunos que estão no 100% online, certinho? Então, hoje nós vamos trabalhar no livro de história. Então, pega o livro de história para gente começar, então, o nosso conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, hoje, lembrando que todos os alunos têm que assistir às aulas online, fazer todas as atividades também. Quando a gente fala em centros históricos, lembra o quê? Lembra história, né? Histórico vem de história. Então, nós vamos relembrar a história de determinado lugar. E a história daquele lugar é o passado daquele lugar. O que aconteceu naquele lugar no passado, tá? Que tipo de moradia tem naquele lugar? E que atualmente hoje virou um centro histórico, virou um lugar onde as pessoas vão visitar para conhecer um pouquinho da história daquela cidade, tá? Então, vamos fazer a leitura aí da página 34. Centros históricos. Os centros históricos são lugares muito importantes para todo mundo. Eles guardam características que nos informam sobre como viviam nossos antepassados, oferecendo meios para que os estudiosos possam conhecer mais sobre a vida dos povos passados, além de conter muita riqueza cultural. Nosso país é privilegiado, pois tem 14 centros históricos reconhecidos mundialmente, tombados como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Conheça a lista com esses 14 lugares. Nós sabemos que os nossos antepassados, eles moravam em cavernas, depois eles foram fixando num só lugar
e ali eles faziam as suas casas em formas de tendas, né? Embaixo ali das tendas, cabanas, e até chegar na construção, né, dessas casas. E essas casas que foram construídas ali, elas viraram o quê? Viraram um patrimônio histórico através do tempo. Por quê? Porque ali teve um fato muito importante, guarda-se ali a memória daquela cidade, do comecinho da cidade. Nós vamos conhecer, então, alguns patrimônios que o nosso país tem. Então, cada cidade aí, cada lugar, guarda um pedacinho da memória, né, da construção, né, daquela cidade. E isto é uma riqueza muito grande para o nosso país. Então, às vezes a gente não tem a oportunidade de ir nesses lugares, mas a gente pode visualizar aí através das fotos. Vou mostrar para vocês, então, algumas dessas imagens aí, desses patrimônios históricos em algumas cidades. Bom, aqui eu tenho uma casa antiga. Então, essa casa aqui, ela foi construída aí pelos nossos antepassados, tá? E ela também é considerada aí um patrimônio cultural. Então, muitas das vezes, quando a gente vai visitar nos interiores, tá? Nós encontramos moradia desta forma. Então, as pessoas, elas valorizam muito essas antiguidades. Aí no livro de vocês, nós temos 14 centros históricos reconhecidos como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Bom, a Unesco é uma organização das Nações Unidas para Educação, Ciências e Cultura. Então, essa organização, ela vem resgatar esses patrimônios históricos para que a humanidade conheça um pouquinho aí da história dos nossos antepassados. Então, a Unesco é uma organização que vem defender esses patrimônios históricos para que eles não sejam derrubados, tá? Bom, então nós temos aí o primeiro patrimônio cultural da humanidade, que é o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Vamos conhecer um pouquinho aí desses patrimônios que está falando, essa lista de patrimônios. A professora trouxe essa lista de patrimônios. Vou mostrar para vocês através dos slides. Nós temos aqui o patrimônio histórico de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Então, isso daqui é um centro histórico de Ouro Preto em Minas Gerais. Então, quando as pessoas vão lá visitar a cidade, elas podem visitar esse centro histórico aqui. Por quê? Porque alguém morou aqui neste lugar e fez a história lá da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Depois nós temos aí número 2, Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Então, esse aqui também é um patrimônio cultural lá de Olinda, em Pernambuco, tá? Então, aqui é uma igreja. Número 3, Ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Então, esse patrimônio histórico aqui fica lá no Rio Grande do Sul. É um patrimônio histórico que fica aí na natureza, tá? Então, eles
eles resolveram preservar este patrimônio aí neste ambiente natural. Então a gente percebe aí até na questão da construção aqui, preservou-se essa construção deste lugar que se chama Ruínas de São Miguel das Missões. Número 4, Centro Histórico de Salvador, Bahia. Hoje os cachorros estão latindo, tá? Então vocês vão perdoando aí esses pequenos incidentes que acontecem durante a gravação. Bom, voltando aqui então ao nosso Centro Histórico de Salvador, lá na Bahia, tá? Então, aqui é uma praça onde há bastante movimento de pessoas, e as pessoas vão visitar este lugar aqui, que é o Centro Histórico de Salvador. Então, a gente vê muito essa imagem aqui dessa praça, em reportagens lá na Bahia, tá? Número 5, nós temos o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais. Então, aqui é uma igreja lá de Minas Gerais, chamada Santuário do Bom Jesus de Matozinho, também considerada como patrimônio cultural. Aqui nós temos a Brasília, Distrito Federal, número 6. Então, essa aqui é uma imagem de um hotel, o Casarão. Aqui do lado nós temos a Academia Planaltilense de Letras. E nós temos aqui a imagem deste casarão de antigamente, né? Deste hotel, né? O hotel chamado O Casarão. Então, a gente percebe aí que a porta, as janelas, né? Elas foram aqui deixadas para que as pessoas conheçam, né, o natural destas casas de antigamente. Então, esse aqui é o número 6, lá em Brasília, no Distrito Federal. Número 7, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Então, aqui é uma imagem bem antiga, que até hoje é preservada neste parque, esta imagem, tá? Então, as pessoas vão para lá para visitar aí este parque, onde tem esta parede aqui, que é considerada uma arte rupestre aí, né, pelas pessoas, né, da antiguidade, que deixaram marcas nessas paredes, tá? Então, também é considerado um patrimônio cultural. Aqui nós temos o Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Então, eles também deixaram aqui a imagem aqui, ó, que a gente pode observar o natural de como foi construído este patrimônio aí histórico, tá? Então, é lá no Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Olha só, até o poste aqui eles deixaram. Aqui nós temos o Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. Então, número 9 aí, Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. Então, nós temos aqui uma igreja, tá? E aqui nós temos outras moradias. Então, esta igreja aqui também é considerada um patrimônio cultural, porque foi construída bem no comecinho aí dos tempos, né, da antiguidade. Então, foi construída pelos homens da antiguidade.
Bom, quem conhece essa imagem aqui? Essa imagem aqui é lá da cidade de Goiás, isso mesmo, Centro Histórico de Goiás Velha. Então, aqui nós temos as moradias aqui da cidade de Goiás, aonde nós temos lá a casa de quem? Da Cora Coralina, isso mesmo, tá? Então, pode ser que tenha algum aluno que já visitou a cidade de Goiás ou tenha parentes lá na cidade de Goiás. É uma cidade turística e aonde é preservado esse ambiente aí natural da sua história da antiguidade. É preservado esses ambientes aí, essas moradias, tá? Depois nós temos aí número 11, Praça de São Francisco, em Sergipe. Então, aqui é uma praça onde também foi preservado aqui o seu ambiente natural, tá? Então, nós temos aqui também uma igreja de antigamente. Bom, aqui nós temos também um outro lugar que é bastante conhecido, né? Que é o Cristo Redentor, na imagem do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Então, quem não teve a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, de conhecer, a gente vê muito pelas reportagens na televisão. Então, é uma paisagem carioca lá no Rio de Janeiro, também considerada aí um patrimônio cultural este lugar. Aqui nós temos o conjunto moderno de Pampulha, em Minas Gerais, tá? Também é considerado um patrimônio cultural. Então, aqui nós temos a frente dele e aqui nós temos aqui a imagem dele do alto, tá? Então, é considerado também aí um patrimônio cultural porque foi construído na sua antiguidade. E por último, nós temos o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que é o número 14, tá? Então, nós temos aqui a imagem dessa construção aí, Cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro. Também considerado um patrimônio cultural da humanidade. Nós não podemos esquecer de quem? Da nossa cidade Goiânia, onde nós temos o coreto da Praça Cívica, isso mesmo. Então, aqui é um lugar que foi construído também antigamente, né? Quando foi construindo Goiânia, construiu-se esse coreto que fica lá na Praça Cívica, tá? Então, ele também é um lugar, é um patrimônio aqui da nossa cidade, não é considerado um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, mas é um patrimônio aqui da nossa cidade. Então, muita gente que vem passear aqui em Goiânia conhece, gosta de tirar fotos lá nesse lugar, nesse coreto, né? Então, ele até passou por uma reforma, tá? Mas, infelizmente, tem muitos vândalos, muitos moradores de rua que acabam ali denegrindo a imagem do coreto, tá? Mas antigamente as pessoas gostavam muito de conversar, é um lugar de conversar, de descansar, tá? Era neste lugar aí, neste coreto. Então, muitos dos nossos antepassados passaram por este lugar, conversaram muito neste lugar. Era um lugar que era bastante visitado. E que tá aqui pertinho de nós, tá? Lá na Praça Cívica. Nós conhecemos algumas fotografias desses patrimônios culturais que são valorizados desde o comecinho da sua construção. Então, as pessoas, elas resolveram valorizar este ambiente para que seja contada a história para as nossas futuras gerações, que elas conheçam um pouquinho da história aí dos nossos
antepassados. Bom, vocês irão responder a página 35, tá? Página 35, todo mundo vai responder aí em casa a página 35, certinho? Então, número 1, você vai dar a sua opinião aí. O que você entendeu por centros históricos? E número 2, você vai fazer um lindo colorido nessa cidade aí, Alta do Centro Histórico de Olinda. Então, livro de história vai responder a página 35, número 1 e número 2. Próxima aula de ética, tá? Então, pega o livro de ética para a gente dar continuidade aí ao nosso conteúdo de ética do segundo bimestre.